como se aproximar de Deus e ter crescimento espiritual. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe. Fique comigo até o final desta mensagem, pois esta orientação espiritual será bênção para você hoje. 3 caminhos que nos levam para perto de Deus e nos fazem crescer espiritualmente. O primeiro caminho chama-se oração. 1 Tessalonicenses 5,17, este é o conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Orai sem cessar. A prática da oração, uma vida de oração, é o primeiro caminho que nos leva para perto de Deus e nos faz crescer espiritualmente. Pois através da oração, Deus começa a revelar a sua vontade sobre as nossas vidas. Deus começa a nos modelar de acordo com o seu querer. Deus vai nos lapidando de dentro para fora e nos preparando para a obra que Ele tem em nossas vidas. Então, o primeiro caminho, ele é esse. Você precisa ter uma vida de constante oração diante do Senhor. É literalmente orar sem cessar. Se queres se aproximar de Deus e crescer espiritualmente, pratique a oração de forma constante. Ore sem cessar. O segundo caminho é a leitura da palavra do Senhor. É o estudo da Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer crescer espiritualmente, quer se aproximar de Deus, examine a Escritura Sagrada, pois foi o próprio Deus que disse que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a revelação da vontade de Deus deixada para nós. E se quisermos nos aproximar do Senhor verdadeiramente, basta abrirmos nossas Bíblias todos os dias e lermos ao menos uns versículos, alimentar a nossa alma com a Bíblia Sagrada, pois ela é a bússola da vida do cristão. Este é o segundo caminho para você se aproximar de Deus e ter crescimento espiritual. Você precisa examinar as Escrituras Sagradas todos os dias da sua vida. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Terceiro caminho é a consagração através do jejum. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos ali os apóstolos, discípulos reunidos em Antioquia. E o texto vai nos dizer que eles estavam em consagração ao Senhor através da oração e do jejum. O jejum, ele nos aproxima do Senhor, porque nós renegamos um período para alimentar o nosso corpo físico em devoção ao Senhor, em troca de favores espirituais. Você não pode encarar o jejum como uma troca, como uma moeda de troca, para que você alcance algum bem material. O jejum, ele sempre precisa estar associado às coisas espirituais. O jejum é você mostrando ao Senhor que verdadeiramente você deseja ter uma vida separada para Ele, ter uma vida santificada para Ele. O jejum, ele é para crescimento espiritual. Ele é um propósito que você coloca, que você apresenta ao Senhor, para que sua vida se aperfeiçoe nele, para que você tenha mais sabedoria espiritual, para que ele traga as revelações da sua vontade sobre a sua vida. Não associe o jejum para que você conquiste algo dessa terra. Jejue para que a sua vida esteja fortalecida em Deus, firmada cada vez mais no Senhor. Jejue para que Deus te conceda
as coisas espirituais, jejue para que você se consagre ao Senhor e assim você se aproxime mais dele e consiga ouvir a sua voz com clareza no tocante àquilo que ele quer para a tua vida. Então, meus irmãos, esta é a orientação que eu quero deixar para os irmãos. São os 3 caminhos que nos levarão para mais perto de Deus e nos farão ter crescimento espiritual. Ore sem cessar, examine as Escrituras todos os dias da sua vida, tá bom? Tenha desejo de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia e se consagre a Deus através dos jejuns, buscando sabedoria espiritual, buscando revestimento de poder para a sua caminhada. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.